Provavelmente você já deve ter ouvido falar no ETF IVVB11, que é baseado lá no índice S&P 500. Por que se fala tanto nesse ETF? Porque ele é muito bom para fazer hedge, de proteção da carteira. O que é hedge? É um movimento contrário. Então, se a sua carteira está sofrendo uma desvalorização, você pode ter um ativo em sua carteira que ele valoriza, ou seja, ele trabalha geralmente contra o índice Bovespa. Então, quando o índice Bovespa está caindo, esse outro índice está subindo. Quando você encontra um ativo que trabalha na contramão, você pode investir nesse ativo. Isso se chama hedge, tá? Então você faz uma proteção e se o índice Bovespa ele sofre uma desvalorização grande e você tem na carteira esse outro ativo que se valoriza, que anda na contramão, então você segura a volatilidade da sua carteira. Isso é hedge. E uma das opções que o pessoal usa muito para hedge é o IVVB11. E eu tenho recebido muito essa pergunta nos últimos dias. Como que eu sei se é hora ou se não é hora de investir em IVVB11? Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos também em outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo, convido então que você acesse ali. Antes de nós começar, eu já peço que você deixe seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal. Se você está com essa dúvida também, quer saber sobre o IVVB11, deixe seu joinha aí. Então olha só, pessoal, primeira coisa que você tem que entender sobre o IVVB11 é que para você tomar a decisão se ele vai entrar na sua carteira ou não, se você vai utilizar ele ou não para fazer a proteção, para fazer o hedge, você não vai avaliar nunca o próprio IVVB11. E sim, você precisa entender da onde que vem o IVVB11. Porque na verdade, esse ETF ele nada mais é do que uma soma da variação do dólar e da variação do índice S&P 500. Então é errado quando você analisa o próprio ETF para decidir se ele coloca na sua carteira ou não. Principalmente através de análise gráfica, porque tudo bem, análise gráfica, eu não uso análise gráfica, eu gosto de análise fundamentalista, não consigo ver sentido em análise gráfica, mas tudo bem, é porque eu não me desenvolvi dessa forma, eu preferi seguir o caminho da análise fundamentalista. Mas ainda assim eu conheço muita gente que acerta e muito na análise gráfica. Porém, o IVVB11, ele não funciona com análise gráfica. Porque eu diria assim que ele é um índice que ele não caminha com as próprias pernas. Ele precisa dos resultados vindo do dólar e do S&P 500 para então ele se formar. Então, quando você vai fazer uma análise para decidir se o IVVB11 entra na sua carteira ou não, você vai ter que analisar dois ativos. Você faz uma análise do dólar, faz uma análise do S&P 500. Você acha que os dois estão no ponto de entrada, tanto o S&P 500 quanto o dólar? Então você vai de IVVB11. É assim que funciona. Eu vou mostrar isso aqui fazendo uma comparação em gráficos para que fique um pouco mais claro o que eu estou querendo passar para vocês. Vamos aqui para a tela. Então olha só. Primeiro, antes de eu começar, de eu mostrar os gráficos, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês para confirmar o que eu falei até agora. Eu estou aqui no site da BlackRock, que administra esse ETF. Então olha o que diz aqui, ó. Por que IVVB11? Exposição internacional a partir de um ETF local listado na Bovespa. Então começa por aí. Através desse ETF você tem acesso à exposição internacional, então você pode tirar os seus investimentos do Brasil, pode colocar alguma coisa lá fora, através de um ETF listado aqui na Bovespa. Depois, acesso às 500 principais ações americanas através de um único fundo. Então por que isso? Porque ele é atrelado ao índice S&P 500. S&P 500 é um índice que mede as 500 principais ações negociadas lá na Bolsa de Valores, lá nos Estados Unidos. Então, acesso às 500 principais ações americanas. Beleza, depois, estrutura local que permite aproveitar a grande liquidez do IVV. IVV é o ETF de lá, tá? ETF gerido pela BlackRock nos Estados Unidos, que segue o S&P 500. Beleza. Filosofia de investimento. É um fundo de índice constituído no Brasil que busca retornos de investimento que correspondam de forma geral à performance do índice S&P 500 em reais. Então, essa palavrinha aqui, ó, muda muita coisa, ó, em reais. Então, olha só, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente está investindo no índice S&P 500, só que em reais. Então, se é em reais, eu dependo, nesse caso, da variação do dólar.
tá? Então é por isso que eu falei no começo que você nunca vai avaliar o ETF IVVB11 de forma isolada. E sim, você vai fazer uma análise do dólar e uma análise do S&P 500. Baseado na conclusão que você tira na análise desses dois ativos, é que você vai tomar a decisão se é hora de entrar ou não no IVVB11. Vamos ver isso que eu estou falando então no gráfico. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui então ó, o USD-BRL, tá? O que é isso? O gráfico da cotação do dólar, né? Real frente ao dólar. E eu configurei o gráfico aqui para mensal. Aqui no lado eu tenho o que? Ó, SPY, que é o índice S&P 500. Também configurei o gráfico para mensal. E por último, eu tenho aqui o gráfico de IVVB11, que é o ETF, né, do S&P 500 negociado aqui na nossa Bovespa. Também configurei mensal. Olha o que acontece. Veja que se a gente for fazer uma análise gráfica agora, talvez é por isso que o pessoal tem me perguntado tanto aí ultimamente se é hora de entrar em VVB11. Porque, claro, você olha no gráfico mensal, desde 2017 ele subiu muito, chegou num topo, caiu, inclusive quem gosta de análise gráfica aí, né? Isso aqui seria talvez um Fibonacci, né? Ele caiu até aqui, então talvez está num momento bom para compra. Só que não adianta nada eu analisar só isso aqui no IVVB11 e eu não saber o que está acontecendo com o dólar e com o S&P 500. É por isso que eu digo, esquece esse tipo de análise em IVVB11, tá? Pelo menos no meu entendimento não funciona. Se você desenvolver uma técnica para analisar IVVB11 com análise gráfica, tudo bem. Cada um, né, com suas análises. No meu entendimento não funciona. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um resultado do dólar e do S&P 500. Vamos ver como a gente pode constatar se isso é verdade. Olha aqui. Se a gente for ver no último mês aqui, ó, o dólar, o que aconteceu? O dólar ele teve uma queda forte no mês aqui de janeiro de 2019. O dólar já entrou com uma queda forte, tá vendo? A gente está com um candle vermelho aqui mostrando que teve uma desvalorização no dólar, ou seja, o real se valorizou perante o dólar, né? Beleza. Se eu for dar uma olhadinha no índice S&P 500, o que aconteceu? Nesse mês, o índice S&P 500 ele teve uma leve valorização. Então, com isso aqui, eu já consigo deduzir que o IVVB11 ele deve estar negativo também esse mês. Por quê? Porque se eu somar a queda que o dólar apresentou com a leve alta que o S&P apresentou, talvez resulte em negativo, porque a gente viu que o candle do dólar ele é maior do que o candle positivo. O candle negativo do dólar ele é maior do que o candle positivo do S&P 500. Então, teoricamente, eu tenho um candle negativo lá no ETF IVVB11. Vamos ver se isso é verdade. Olha aqui, ó, está negativo. Tá? Esse é o resultado. Vamos fazer outra comparação. Próximo mês. Olha o que aconteceu com o dólar lá em dezembro do ano passado, 2018, né? Eu tive uma leve valorização no dólar. E o que aconteceu com o S&P 500? Teve um candle negativo fortíssimo. Então, se eu somar a leve valorização do dólar com a forte queda do S&P 500, eu chego à conclusão que o ETF também desvalorizou. Porque a queda do S&P 500, a gente vê aqui, ó, o candle foi bem maior do que a leve valorização do dólar. Então, o ETF deve ter ficado negativo. Vamos ver se é verdade. Olha o que aconteceu. Um candle negativo. Beleza? Vamos fazer mais um mês atrás. Então, olha só. Voltei para o dólar, né? O mês de novembro. Eu tive uma alta expressiva aí no dólar. Beleza? O que aconteceu com o S&P 500 nesse mês? Eu também tive uma leve alta. Ó, novembro de 2018. Então agora olha só, eu tive alta no dólar, eu tive alta no S&P 500. Com certeza, o IVVB11 também teve alta nesse período. Vamos lá ver. Aqui, ó, teve alta. O que é essa alta? É o resultado da alta dos dois gráficos anteriores, do dólar e do S&P 500. A gente pode fazer uma comparação olhando um período aqui, ó. Por exemplo, esse candle aqui, ó, é do mês 11 de 2016. Vamos ver o que aconteceu com o S&P nessa data. Ó, 11 de 2016.
Então veja que o dólar subiu muito, subiu forte em 11 de 2016, ó. Estão vendo aqui? Ó, 11 de 2016. E o S&P 500, o que aconteceu em 11 de 2016? Também subiu. Então, provavelmente nessa data, o IVVB11 também subiu. Vamos lá ver? 11 de 2016. Olha só a alta expressiva que teve no IVVB11. Então, vocês entenderam, gente? O índice, o ETF EVVB11, ele é o resultado da soma da variação do dólar com o S&P 500. Então, quando você pensar em colocar esse ativo na carteira, esquece olhar o gráfico do IVVB11 e faz isso. Vai lá, olha o dólar. O que você acha do dólar? Então eu te pergunto, você acha que o dólar vai subir ou vai descer? Dólar, ao meu entendimento, também não se analisa baseado em análise gráfica, tá? Porque tem uma série de fatores por trás, que nem agora a gente tem governo novo, a gente tem um ciclo econômico em jogo, a gente tem uma economia aí que pode se desenvolver, a gente tem a guerra comercial lá da China com os Estados Unidos. Então são tudo questões que podem fazer com que o dólar perante o real sofra variações. E é isso que você tem que estudar. Estude e tente imaginar para que lado que vai o dólar. Ah, você acha que o dólar vai subir, que o dólar vai cair? Beleza. Então, guarde essa informação. Você já tem um dos fatores que vai interferir no IVVB11. Beleza? Guarde essa informação. Agora você vem aqui, ó, para o S&P 500, tá? O S&P 500 até eu acho que se ajusta melhor a análise gráfica para quem gosta disso, mas eu prefiro estudar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então estude o momento econômico dos Estados Unidos, estude o ciclo que as empresas estão vivendo lá e tente imaginar assim, o índice S&P 500, ele vai subir ou vai cair? Então se você chegou à conclusão, olha só, se você chegou à conclusão que o dólar vai cair nos próximos meses ou nos próximos anos, e você chegou à conclusão que o S&P vai subir nos próximos meses ou os próximos anos, então você chegou à conclusão que o IVVB11 vai acontecer o quê? Vai andar de lado, tá? Porque se o dólar cai e o S&P sobe, o IVVB11 ele anda de lado, ele não mexe, porque eu tenho os dois ativos que formam ele andando na contramão, tá? Agora olha só, se você fez uma análise, você chega à conclusão que o dólar vai cair e o S&P 500 também vai cair, então a gente chegou à conclusão que o IVVB11 vai cair também. Então você não entra. E por último, eu tenho a situação que ela é perfeita para você entrar em IVVB11. Quando você analisa o dólar, tá? E você chega à conclusão que tudo indica que o dólar vai subir. O dólar hoje está em 3,70. Não, Leandro, eu acredito que o dólar vai para 4, para 4,20, para 4,50. Opa! Então você já tem uma informação que vai empurrar o IVVB11 para cima. Beleza. Leandro, analisei o S&P 500, analisei lá a economia dos Estados Unidos, as empresas lá. Cara, tenho certeza que esse índice vai subir uns 30% aí em 2018. Beleza, então você chegou à conclusão que o dólar sobe e que o S&P 500 sobe. Entra em IVVB11. Porque ele também vai subir. Os dois ativos que movimentam ele vão subir, então ele também vai subir. Então é assim que funciona, gente. Quando você vai analisar IVVB11, você precisa não analisar ele, mas analisar dólar e S&P 500. E baseado nas conclusões que você tirar desses dois ativos, é que você vai conseguir identificar qual será a movimentação do IVVB11. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like aí, porque é isso que me ajuda o canal a ir pra frente. Compartilhe esse vídeo, comenta qualquer coisa aí que você achar também, porque os comentários ajudam muito também para que o YouTube leve esse vídeo a mais pessoas, tá? Então é a única coisa que eu peço de vocês aí, espero mesmo poder estar ajudando. Também gosto sempre de lembrar que eu tenho um curso, tá? E o curso é muito bom aí para quem está iniciando e até mesmo para quem já está no mercado aí para reciclar um pouco, e o link do curso também está aqui embaixo, tá? Então é isso por esse vídeo, até a próxima, abraço.